Olá, tudo bem com vocês? A ficha do Bolsonaro parece que ainda não caiu. Ele insiste com a fala de que ele será o candidato à presidência em 2026. E quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que as pessoas enchem muito a bola dos Estados Unidos, mas você tem nos Estados Unidos uma Constituição velha. Porque se eles tivessem uma Constituição mais moderna, Donald Trump não estaria sendo candidato à presidência da República com chances de ganhar. Só que Bolsonaro ainda não entendeu que o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, com Donald Trump, que é o candidato à presidência, não acontecerá no Brasil. E quando eu digo que a ficha do Bolsonaro ainda não caiu, eu não quero dizer aqui que ele não esteja consciente do que está acontecendo judicialmente. O que eu estou dizendo é que ele não se deu conta de tudo que ele fez contra o país, dos crimes que ele cometeu, e, portanto, podemos dizer aqui que Bolsonaro hoje é um zumbi político. Acabou para ele. Mas ele ainda não se deu conta. Porque ele deu uma entrevista recentemente dizendo que o candidato à presidência da República será ele. Que o único que tem chance de ganhar a eleição em 26 na direita é ele. E aí ele diz, já fala de vários nomes, Caiado, Zema. Aí ele diz, o Tarcísio é um grande gestor, mas eles não são conhecidos nacionalmente, quem tem chance de ganhar a eleição sou eu. Bom, ele não está levando em consideração, não está fazendo um reconhecimento, aliás, é difícil cobrar isso do Bolsonaro, que ele faça algum tipo de reconhecimento, mas ele não reconhece tudo de ruim que ele fez quando ele foi o gestor, quando ele foi o presidente, quando ele estava no poder. E eu nem quero aqui me referir aos outros crimes que ele cometeu no poder. Por exemplo, é só a gente lembrar do que ele fez na pandemia de Covid-19. A gente pode facilmente pôr aqui na conta do Bolsonaro todas as mortes. De pessoas que sofrem até hoje, perderam seus parentes, seus amigos. Eu nem quero pôr isso aqui na conta. Eu nem estou colocando aqui nessa conta o golpe de Estado. Não estou colocando aqui nessa conta as joias, as vacinas. O que estou colocando aqui nessa conta é que quando ele esteve no poder, ele abusou do poder político, uso indevido dos meios de comunicação. Ele faz uma reunião com embaixadores para atacar o processo eleitoral do seu país, sendo ele o gestor do país. Nem quero aqui falar de que ele colocou no Ministério da Saúde, em plena pandemia de Covid-19, alguém que não entendia nada. Só é você lembrar, ele mandou embora Luiz Henrique Mandetta, à época. Quem vai esquecer disso? E ele colocou Pazuello. Depois ele colocou Marcelo Queiroga. Tudo isso para fazer o joguinho que ele fez sem se preocupar com a vida das pessoas. E é interessante que agora ele vem pedir anistia. Primeiro que eu costumo dizer que ele não está se importando com essas pessoas, ele está pensando em livrar a própria pele. Ok. Mas ele está pedindo anistia porque ele diz que as pessoas são do bem, pai de família. Interessante que ele está preocupado com esses golpistas, esses criminosos,
mas não se preocupou em nenhum momento com as mortes. É só a gente lembrar que teve muitos dias seguidos, que o número de mortes estava batendo lá a casa de quase 4.000 pessoas. Então, vir agora forçar a barra para que de algum modo ele dispute essa eleição, primeiro que eu acho que ele já perdeu em 22, ainda que ele fosse candidato, a chance de perder de novo é muito grande. Ele se esquece que todo candidato que tem um alto índice de rejeição, a chance de perder a eleição é gigantesca. Pode olhar na história. Por quê? Porque quando você tem um segundo turno, o índice de rejeição é o que mais conta. E o índice de rejeição do Bolsonaro é gigantesco. Seria disparado hoje o maior índice de rejeição de todos os candidatos. Mas com tudo isso, ele achar que vai ser candidato é inclusive não fazer o reconhecimento de quem é ele e de quem foi ele quando estava na presidência. Quando eu digo que a ficha dele ainda não caiu, repito o que eu disse, eu não estou tentando dizer que ele não está consciente. O que eu estou tentando dizer é, a ficha dele ainda não caiu, porque ele não entendeu que esse processo que o tornou inelegível, essa condenação, ela é irreversível. E eles podem tentar de tudo que estão tentando. Anistia. O outro meio que ele usa é o meio de tentar essa comoção popular. É tentar manipular a opinião pública em seu favor. Aí tem esse lado de dizer, olha, ele tá com dó dos golpistas. É mentira, tudo balela. Tá se preocupando com ele. Então, veja que são 3 manobras, né? Ou você tenta a anistia, ele tenta via STF. Olha o que ele está querendo, que o tribunal, o STF, derrube uma decisão do próprio tribunal. Ou ele tenta, a todo custo, essa insistência, esse meio de fazer com que as pessoas fiquem comovidas com a sua situação e que na hora do vamos ver, como ele sempre defendeu essa espécie de guerra civil de umas pessoas contra as outras, que se tenha isso. E não é exagero aqui dizer que quando os caminhoneiros, que ele perdeu a eleição, eles fecharam as estradas, alguém disse assim, Bolsonaro está calado, os caminhoneiros estão fazendo. Não, o silêncio do Bolsonaro falava. E o que é que dizia o silêncio do Bolsonaro? Continuem. Então, ele sempre teve admiração por essa baderna institucional, constitucional. E mais uma vez ele está indo pelo caminho da baderna. Ele sabe que esse processo contra ele é irreversível. Porque se fosse qualquer político no lugar do Bolsonaro, não estaria indo por esse caminho. O caminho seria, olha, eu não sou o candidato, não posso ser. E aí nós vamos, como direita organizada, como extrema-direita organizada, vamos trabalhar em cima de outro nome. Mas parece que ele não está afim. E ele não está afim porque ele quer, imagina, com o ego desse tamanho que tem o Bolsonaro, você imagina que o que ele está vendo agora? Que ele está se tornando um zumbi político. Que está perdendo completamente a força em âmbito nacional e que está vendo surgir outras lideranças e ele está ficando para trás.
Aí ele está dizendo, o único que é capaz de bater o Lula em 26 sou eu. Ainda que isso fosse verdade, ele não pode ser o candidato. Quando é que essa ficha vai cair? Repito, não cair no sentido da falta de consciência, mas de entender os seus crimes, os seus erros, o que ele fez. Porque em algum momento na vida, qualquer ser humano que comete erros, em algum momento da vida, ele cai em si. E quando você cai em si, você faz o reconhecimento dos seus erros. Mas ele não quer reconhecê-los. Nenhum. E você vê que todas as vezes que ele é questionado sobre alguma coisa que ele cometeu, qual é a fala do Bolsonaro? Ele desconversa, entra com outra conversa que não tinha nada a ver, ou diz um palavrão, ou xinga, ou faz qualquer coisa, e aí ele desbaratina ali aquele papo, aquela pergunta, aquela indagação, e fica por isso mesmo. Mas ele nunca responde. Porque parece que não há o reconhecimento dos seus próprios erros. É essa ficha que eu estou dizendo que tem que cair. E repito, se o Trump está sendo candidato à presidência dos Estados Unidos, é porque você tem uma Constituição ultrapassada, velha, que não puniu um golpista. Mas aqui, Bolsonaro, aqui não é Estados Unidos. A nossa Constituição é bem mais nova, bem mais moderna. Essa Constituição nossa aqui está te punindo. Porque você não respeitou a Constituição. Então, esse reconhecimento, essa ficha, precisa cair. É essa ficha que precisa cair. Que ele não será o candidato. E por que não será? Pelos seus próprios erros. Pelas suas próprias mazelas. Pela sua própria ideologia. Pelo seu gosto excessivo pelo poder. Então, ou ele faz esse reconhecimento, ou ele vai continuar inflamando o país com essa ideia de que ele será candidato e ele não será candidato. Então, quantas vezes eu tenho que repetir aqui que a extrema-direita organize-se em cima de outro nome e parem com essa ideia de que Bolsonaro será candidato a alguma coisa. Aliás, eu tenho a impressão de que ele não será candidato, não é só em 2026. Pelo andar da carruagem, a impressão que eu tenho é que ele não será candidato nunca mais. Porque a hora que ele começar a responder por todos os crimes que ele cometeu, porque ficar inelegível foi só um. E repito, ele ficou inelegível 3 vezes, hein? Anularam uma, mas ele continua inelegível. Mas isso é só um dos crimes que ele cometeu. Você imagina quando começar a vir todos os outros? Inclusive, eu acho que a questão da pandemia não vai ficar assim, não. Mais cedo ou mais tarde, isso também virá à tona. Porque não pode ficar assim. Então, a ficha desse homem precisa cair o mais rápido possível. Para que ele pare de inflamar as pessoas e colocar falsas esperanças nos seus seguidores. A extrema-direita precisa se organizar em cima de outro nome o mais rápido possível e esquecer Bolsonaro. Bolsonaro, cada dia vai mostrando que é uma página virada na política brasileira. E que ótima notícia. Isso é muito bom para todos nós. Porque Bolsonaro fora do jogo político, da política, mostra que o Brasil não é um Estados Unidos, com uma Constituição que não foi capaz de punir um golpista, como Donald Trump. Mas aqui no Brasil, por esse crime, e punirá por outros, inclusive pelo golpe de Estado. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço que vocês fortaleçam meu trabalho. Se inscrevam aí no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, deixa eu te fazer um pedido. Considere se tornar membro, é um valor baixíssimo por mês. Consulte lá, faça uma consulta. E você vai ver que é um valor pequeniníssimo por mês.
que talvez nem pese no seu orçamento. Se você puder fazer, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado.